muito bem-vindo. Você que é o nosso amigo, você que faz parte do nosso ministério, da nossa igreja, seja bem-vindo. Que a paz do Senhor possa visitar teu coração essa noite. Nós temos aqui uma palavra muito abençoada para compartilhar com os irmãos. Nós estamos durante 21 dias em um período de jejum e consagração pela cidade de Guaíra. Nós estamos orando, jejuando e declarando que nenhum coronavírus terá morada nessa cidade. Nós estamos mandando embora dessa cidade toda enfermidade. Nós temos orado pelas famílias dessa cidade, pelas famílias da nossa igreja, pelos casamentos, pelos filhos, pelos pais. E nós temos fé e convicção de que Deus tem cuidado de nós. Então, que você nesse momento abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Nós estamos aqui em uma equipe. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Alan, pela vida do nosso diácono Devair, a vida do nosso amigo Juninho também está aqui conosco. Nós estamos tendo culto online por enquanto, até acabar esse período de pandemia. Logo nós estaremos nos reunindo assim que Deus permitir. Queridos, estava meditando nesses dias sobre algo que Deus colocou no meu coração. É por isso que é importantíssimo você ficar até o final, porque essa mensagem ela tem etapas. Essa mensagem vai falar fortemente ao coração de algumas pessoas. No momento que eu estava escrevendo essa ministração, o Senhor me deu visão de pessoas que precisam ouvir essa palavra. E eu orei a Deus nesse dia e falei: Senhor, que nesse culto online esteja pessoas presentes para ouvir de todo o coração a palavra de Deus. Independente daquilo que você acredita, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para mudar a tua história. Ele tem poder para mudar a tua vida. Ele tem poder para transformar a tua casa em uma casa abençoada. Amém? Lá em Ezequiel 37, no capítulo 37, no versículo 1, no Antigo Testamento, você pode abrir no livro do profeta Ezequiel. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Fernando Barbosa, do Ministério Novo Tempo. Fica aqui o nosso abraço para você, que Deus te abençoe. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olheis, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. Assim diz o Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. E então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e muito numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. E eis que dizem os ossos, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Queridos,
Essa visão de Ezequiel ilustra uma promessa que foi dita no capítulo 36, no versículo 26, dizendo: eu vos darei a vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aqui fala de uma nova vida, uma vida restaurada, uma vida no Espírito de Deus. Os ossos secos daquele vale representam naquele tempo os judeus no cativeiro. Eles estavam, queridos, dispersos. Eles estavam tão frios espiritualmente que era como se o profeta Ezequiel anunciasse a palavra de Deus aos mortos. Afinal de contas, mortos não ouvem. Afinal de contas, mortos não respondem a outra pessoa. E quando o profeta Ezequiel pregava, querido, era como se falasse para os mortos. Os judeus exilados naquele período raramente respondiam às suas mensagens, mas na visão do Vale dos Ossos Secos, os ossos responderam. E da mesma maneira que Deus te trouxe aqui, Deus vai gerar vida em tudo que secou na tua vida, em tudo aquilo que morreu, em tudo aquilo que não tem mais oportunidade e chance de viver. Deus é poderoso, querido, como diz em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E eu tenho certeza que o poder de Deus está operando agora na tua família, agora na tua vida, que você receba em nome de Jesus. Aqui, queridos, nós podemos extrair grandes revelações de Deus. Às vezes nós enfrentamos situações que pensamos que não tem mais jeito, situações que aos nossos olhos naturais, aos nossos olhos dessa terra, e parecem aos nossos olhos impossíveis, e olhamos ao nosso redor e não enxergamos vida nenhuma. Talvez hoje mesmo você olha para a tua vida, você olha para o seu casamento, você olha para a sua família, você olha para a tua empresa e não enxerga solução, não enxerga vida, não enxerga restauração. Eu quero dizer que Deus tem um propósito na sua dor. Deus, ele se move, querido, por propósito. E talvez você se pergunte: por que eu estou vivendo essa situação? Querido, nós precisamos entender a palavra de Deus. A Bíblia fala em Mateus 13:19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. Precisamos entender e não apenas ouvir a mensagem, mas receber a vida através do Espírito de Deus. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra e a praticam, diz Jesus em Lucas 11:28. Ezequiel 37 retrata talvez a nossa condição hoje. Talvez a gente olha para o mundo, o caos em que está vivendo, talvez a gente não enxerga vida, não enxerga solução, não enxerga possibilidades. Mas essa noite Deus vai te pegar, mas essa noite Deus vai dar uma virada na tua casa, mas essa noite Deus vai transformar a tua vida, mas essa noite, querida, assim como Deus pegou Ezequiel, Deus vai te pegar, meu irmão, e Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai transformar a cidade de Guaíra. Ezequiel pregou o que viveu. Ezequiel advertiu o povo de Israel por causa do seu pecado. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor conduziu Ezequiel. A mão do Senhor conduziu. No primeiro versículo a Bíblia fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Amado, aquele vale era um vale cheio de ossos. Ali com certeza teve uma grande batalha, e aqueles ossos não foram enterrados. Então aqueles ossos ficaram à exposição.
Amado, um funeral é uma honra que alguém presta a outra pessoa. Aleluia. E um soldado, quando ele morre, ele recebe honras. A bandeira do seu país é colocada sobre o seu caixão. E entenda uma coisa, aquele exército ali não teve honras. A vergonha estava exposta para todos verem. E a Bíblia fala que Deus conduziu Ezequiel a esse lugar. Amado, entenda uma coisa, sempre que nós somos levados a passar pelo vale, sempre que somos conduzidos a enfrentar lutas, problemas, provações, desertos, nós pensamos, é coisa do diabo. Uma coisa é você ser conduzido a um problema por causa do seu pecado. Outra coisa é você ser conduzido por Deus. Todo problema que nós olhamos aqui na Bíblia, toda situação onde Deus conduz o seu povo, aonde Deus leva, seja em visão, ou seja normalmente, quando somos conduzidos por Deus a um problema, sabe para que é? É para vermos a situação que está. E quando é Deus que nos conduz a esse problema, entenda uma coisa, Ele tem a solução. Tem problema que enfrentamos, queridos, por nossa causa, por falta talvez de desobediência a Deus. Tem desertos, tem vales que é Deus que nos conduz. Assim como o Espírito, lá em Mateus capítulo 4 versículo 1, assim como o Espírito conduziu Jesus ao deserto, o nosso Senhor Jesus foi conduzido ao deserto para quê? Para vencer o diabo, para envergonhar o diabo. Aleluia. Às vezes somos conduzidos a problemas, ao deserto, a vales da vida, não é para sofrer, mas é para Deus te dar direção, mas é para Deus mostrar para você que tudo é possível ao nome do Senhor Jesus. Precisamos entender que Deus, Ele é Deus de montes, e Deus também é Deus de vales. Em 1 Reis 20, no versículo 22 ao 29, conta a história que o povo de Deus enfrentou uma batalha contra o rei dos sírios, chamado Ben-Hadad. Os israelitas, eles tiveram grande vitória contra os sírios, na Palestina, em uma montanha na Palestina, querido. Mas o povo sírio, eles começaram a falar assim para o povo de Deus: vocês venceram a gente porque vocês estavam na montanha e a gente estava no vale guerreando. Os sírios começaram a dizer: vocês estavam em vantagem lutando nas montanhas. Amados, entenda uma coisa, o que Deus está dizendo para nós. Em 1 Reis 20, do 28, um profeta de Deus disse assim, que iria levá-los à batalha novamente, um ano depois. E amados, e aquele profeta disse assim: manda um recado para os sírios e fala para eles que Deus é Deus de montes e Deus é Deus de vales. Deus vai te dar vitória no monte e Deus vai dar te vitória no vale. Não importa onde você esteja, se é no monte, se é no vale, Deus tem vitória para você. Deus é Deus que cuida de você no vale e no monte. Ele cuida da sua casa. Querido, que nós devemos fazer, como diz em 1 Pedro 5,7, lançar sobre Ele nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É Deus que cuida dos seus filhos, é Deus que cuida da sua casa. Então não tenha medo. Não tenha medo sobre os rumores que nós temos ouvido. Agora está aumentando os casos. Amado, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que restaura. Eu creio que a tua família está guardada no nome de Jesus. E graças a Deus, ninguém nessa cidade morreu com essa doença. Não tem nenhuma prova que alguém morreu com essa doença. Tem algumas estatísticas que dizem que muitas pessoas estão infectadas, mas nós estamos orando, nós estamos jejuando para que essa enfermidade não tenha morada nessa cidade, em nome de Jesus. Chegou o tempo, querido, chegou o tempo da restauração. O que havia naquele vale? Havia ossos secos. Ossos aqui representa a estrutura do corpo.
Amado, não se pode viver bem quando a estrutura do corpo está abalada. Não se pode viver bem quando a estrutura familiar está abalada. Não se pode viver em paz quando a estrutura financeira está abalada. Entenda algo, querido, por que Deus te trouxe aqui? E por que Deus nos conduziu, então, a esse problema? E por que Deus permitiu isso acontecer? Em Ezequiel 37, versículo 2, a Bíblia fala, e diz Ezequiel, e fala que Deus fez ele passar ao redor daqueles ossos secos. Deus nos conduz para o vale, para quê, irmão? Para que você veja a situação como está. Ezequiel andou ao redor do vale, ele viu a gravidade do problema. Ezequiel viu no vale ossos secos, eram muito numerosos sobre a face do vale e eram sequíssimos. Talvez seus problemas são numerosos. Talvez seus problemas, suas lutas são numerosas. Talvez você não enxerga vida, solução. Deus, ele perguntou para Ezequiel, no versículo 3, ei Ezequiel, poderão viver esses ossos? Essa situação em que estamos vivendo pode ter solução? Talvez o médico disse para você é impossível. Talvez especialistas disseram para você não tem jeito. Talvez muitas pessoas tenham olhado para você e dito você não tem jeito, você não tem solução, você não presta, você não vale nada. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ei, querido, Jesus te ama. Jesus tem uma obra linda na tua vida. Jesus quer mudar a tua casa, mudar a tua família. Jesus pode restaurar toda a situação. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Creio que Deus está trabalhando ao seu favor. Talvez você tenha orado pela sua família. Talvez você tenha orado pelo seu marido, jejuado pelos seus filhos, e aquela voz do inferno vem na sua mente, vem e te diz: para de orar, para de buscar, não tem jeito, não é possível mudança aí. Entenda uma coisa, querido, a pergunta de Deus para Ezequiel foi muito importante, mas a resposta de Ezequiel diante do vale é o que fez a diferença. Diante de tantos questionamentos, qual é a sua resposta? Não tem jeito mesmo. Amado, nós devemos tomar cuidado com quem nós andamos, com quem nós conversamos. Existem pessoas que, se você contar uma coisa, elas vão abrir a cova e te jogar dentro. Amigos são aqueles que falam para você assim: tem jeito sim, Deus pode transformar essa situação. Amados, as más conversações corrompem os bons costumes. Amados, olha o que Ezequiel disse para Deus: Senhor, tu sabes. Olha só, querido, nós precisamos dar uma resposta diante dos questionamentos da vida. Se você está vivendo hoje essa situação, não reclame, não murmure, diga: Deus sabe o que eu estou passando, Deus está vendo a minha luta, Deus está vendo a minha prova. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Eu creio, assim como Jó declarou. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Mas um dia, em uma oração, ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor se levantará ao meu favor. Ele disse em Jó 42:2: Senhor, eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu quero declarar sobre a tua casa: Deus vai cumprir promessas na tua vida, na tua família, no teu casamento.
Creia, querido. O céu não está em crise. Deus está no controle da tua família. Aleluia. A pergunta de Deus na Bíblia vem com respostas que Ele irá nos conduzir. Por exemplo, quando nós lemos sobre a multiplicação dos pães e peixes, em João capítulo 6, versículo 5, Jesus viu uma grande multidão. Depois que a sua pregação estendeu o horário, Ele olhou para o lado, olhou para o outro, e Ele fez uma pergunta para o discípulo chamado Filipe: aonde compraremos pães para estes comerem? Entenda o contexto dessa palavra. Aquele lugar era deserto, e antes deles irem para aquele lugar, Jesus falou: não leva nada de comer. E quando Jesus ele faz essa pergunta para Filipe, fala: onde compraremos pães para esses comerem? Lá em João 6,6 está escrito assim: mas dizia isso para experimentar Filipe, porque ele sabia o que ia fazer. Entenda uma coisa, querido, Jesus sabe o que vai fazer. Nós precisamos dar uma resposta diante dos questionamentos. Reclamar não muda nada, murmurar não muda nada. Se uma porta fechou para você, pode ter certeza que Deus está abrindo uma melhor. Para de reclamar, para de murmurar. Por causa da murmuração, o povo de Deus não entrou na terra prometida. Para de reclamar, adora. Adora ao Senhor, querido. Adoração é uma canção para o coração de Deus. Agora, murmuração é música para o diabo dançar. Se você estiver, querido, enfrentando o vale, diga: Deus sabe o que fazer, o Senhor sabe o que fazer. Amado, diga: eu entrego essa situação nas suas mãos, ó Deus, porque nada é impossível para o Senhor. Quando você dá uma resposta diante dos questionamentos e devolve o poder, a honra, a glória para o nome de Jesus, essa é a sua postura de fé. Eu quero declarar que Deus vai levar você, vai nos levar a novos níveis essa noite. Amado, outro ponto aqui: os milagres, eles sempre estarão atrelados à nossa obediência. Sempre. Amado, Deus deu a direção para o profeta. A resposta do profeta disse: Senhor, tu sabes o que fazer. Então Deus fala para o profeta: então profetiza, filho do homem. Olha o que ele diz aqui no versículo 4: então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Meu Deus. Amados, a palavra profetizar significa falar ao outro. Sabe o que Deus disse? Ei, Ezequiel, conversa com os ossos. Ei, Ezequiel, fala para os ossos ouvir a minha palavra. Muitas vezes nós temos dificuldades de ouvir a palavra de Deus. Eu sei que nesse momento talvez algo está te incomodando para você parar de ouvir a palavra, mas eu tenho certeza que no final Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Amados, Ezequiel não questionou a Deus, mas vamos olhar pelos nossos olhos naturais. Fala sério, querido, seria loucura você me encontrar um dia na rua conversando com ossos. Não seria loucura? Vai falar: o pastor agora pirou, o pastor agora está doido. Amado, Deus falou para Ezequiel assim: ei, Ezequiel, fala para os ossos secos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amado, entenda uma coisa: Deus vai contra a lógica humana. O homem carnal não entende as coisas espirituais, porque para ele é loucura. Em Lucas 5, versículo 2 ao 6, na qual esse versículo deu a origem àquela música: não pare, não pare. Os pescadores estavam lavando as redes e Jesus entrou num dos barcos que era de Simão Pedro.
E Jesus ordenou e disse assim: volta ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Lucas 5:5: Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Amado, sabe o que vai atrair milagre na tua casa? É a sua obediência. O que vai atrair milagre na tua família é obedecer a voz de Deus. A Bíblia diz em Lucas 5:6: então era uma grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. Meu Deus, era tanto peixe que a rede estava rompendo, querido. Querido, quero dizer para você que quando você obedecer a voz de Deus, a sua vida vai romper, a tua casa vai romper, o seu casamento vai romper, vai encher de bênçãos do Senhor. Aleluia! O salmista diz em Salmo 51:12: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amado, em Tiago 1:22 diz: sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Em Salmo 119:101, o salmista fala assim: afasta os meus pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Amado, se o caminho que você está indo não é o caminho que Deus ordenou, cuidado para você não se perder. Ezequiel não questionou a Deus, Ezequiel obedeceu a Deus. Entenda, querido, em algo muito interessante. Deus, o que Ele quer de nós. Em 1 Samuel 15:22, eis que obedecer é melhor que sacrificar. Muitas pessoas hoje têm sacrificado a sua vida por não obedecer. Amado, se você quer viver o sobrenatural, obedeça a Deus. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetize em ambientes onde você não vê possibilidade. A ordem de Deus era: profetiza onde não há vida. Profetiza vida onde não há vida, querido. Talvez seu casamento está assim, sem vida. Talvez a sua família está assim, sem vida. Talvez a situação que teu filho está vivendo, você não encontra vida, não encontra chances, não encontra possibilidades, não encontra sucesso. Mas eu quero declarar essa palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor vai restaurar teu casamento, vai restaurar tua família, vai restaurar seus filhos. O Senhor vai abrir portas na tua casa. O Senhor, eu profetizo sobre a cidade de Guaíra: nenhuma enfermidade tem poder nessa cidade, em nome de Jesus. Eu repreendo esse coronavírus nessa cidade, em nome de Jesus. Quando você, querido, passar perto da Santa Casa, levanta suas mãos e declara: em nome do Senhor Jesus, nenhum coronavírus tem morada nessa cidade, em nome de Jesus. E declara cura para aqueles que estão infectados. Eu quero declarar agora, você que talvez está de quarentena, talvez deu positivo no seu resultado, eu quero profetizar na sua vida: você está curado em nome de Jesus. Profetiza, querido. Profetiza diante de todas as impossibilidades. O apóstolo Paulo, ele profetizou diante dos momentos que ele viveu. E um dos versículos mais conhecidos, o Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda uma coisa, querido: Deus está agindo ao teu favor. Amado, quando você obedece a Deus, os milagres acontecem. Aleluia! Glória a Deus, querido, amém? Que vontade de estar com todo mundo aqui na igreja, meu Deus. Eu creio que isso vai passar em nome de Jesus. Querido, lá em Ezequiel 37, versículo 6, olha que forte isso. Essa é a parte da mensagem que eu chamo de uma mensagem profética. Deus tem uma mensagem profética, espiritual, para falar com você agora. Olha o que está escrito aqui em Ezequiel 37:6. E porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Preste atenção no versículo 7.
Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído. Houve um ruído. Olha que esquisito isso. Houve um ruído enquanto o profeta Ezequiel profetizava. Ele começou a ouvir um barulho. Barulho não, né? Um ruído. Ruído não é nem um barulho alto. Ruído é um barulho bem baixinho. Ele começou a ouvir um barulho, um ruído. E no meio do vale, querido, houve um ruído. Amado, não havia vida nenhuma ali, meu irmão. Mas enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído. Houve um som de algo que estava acontecendo. Amado, o ruído é o anúncio de grandes coisas. O ruído pode parecer baixinho, ninguém dá nada para o ruído, mas o ruído pode ser o anúncio das grandes coisas que irão acontecer. Amado, tem coisas que está longe e não se vê, mas você pode ouvir antes das grandes bênçãos chegar. O profeta Elias, quem lembra da história do profeta Elias? O profeta Elias, em 1 Reis 17:1, Elias profetizou sobre o reinado do rei Acabe. Ele profetizou dizendo: não vai chover segundo a minha palavra. Elias, ele profetizou e declarou assim: não vai chover até que eu profetize. Amados, o povo de Deus naquele tempo, se você estudar, você vai ver que o povo de Deus naquele tempo, eles se desviaram e começaram a adorar a Baal. E eles acreditavam que Baal era aquele que mandava chuvas e colheitas abundantes. Elias chega diante do rei Acabe e diz assim naquele tempo: não vai chover segundo a minha palavra. Amado, 3 anos e 6 meses não choveram. Em Tiago 5,17 diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele orou outra vez, e o céu deu a chuva à terra e produziu fruto. Amados, Elias tinha um calibre de um homem que orava, de um homem que buscava a Deus. E ele tinha acabado, querido, de combater 450 profetas de Baal. E a chuva na Bíblia, querido, é sinal de bênção. E naquele tempo não houve chuva, 3 anos. Amado, não havia chuva naquele tempo. Amados, sequidão para todo lado. Talvez animais morrendo, talvez plantações sendo perdidas. Amados, e em 1 Reis 18, quero que você abra lá comigo. 1 Reis 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, corre, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Meu Deus. Elias falou o ruído. Elias não falou um grande barulho de chuva. Elias, querido, ele estava antecipando o que iria acontecer, um pouco apontando para o muito que era para acontecer, assim como no vale de ossos secos. Então profetizei como ele me deu a ordem, e ouvi um ruído. O que você está ouvindo, querido, pode ser pequeno, mas o ruído é o anúncio de um grande barulho que vai estremecer a tua vida. Não menospreze, querido, os pequenos sinais. Valorize os pequenos sinais que Deus te envia. Elias ouviu algo que não existia. Ezequiel profetizou vida no vale onde não havia vida.
Os dois ouviram um ruído. Tem coisas, querido, que estão longe aos nossos olhos naturais, mas pela fé nós podemos ouvir o que vai acontecer. Eu já posso ouvir o som da grande chuva de Deus que vai visitar a tua casa. Eu já posso ouvir o som da grande bênção que vai tocar a tua vida. Eu já posso ouvir o som das portas se abrindo de emprego para você. Em nome de Jesus, a realidade do céu é o que Deus mostra. Aleluia. Elias falou o que para Acabe? 1 Reis 18, 41. Sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma grande chuva. Meu Deus, aleluia. Sabe o que Elias falou para o rei Acabe? Acabe, vai celebrar o teu milagre. Acabe, vai celebrar a bênção do Senhor. Eu estou ouvindo um ruído, está vindo uma grande chuva aí. Ouça o som da chuva, ouça o som da cura, ouça o som do milagre que vai tocar a tua vida, querido. Ei, quando Elias subiu no monte para orar, ele mandou Acabe festejar. Mas entenda uma coisa: quando Elias orou aqui nesse caso, a oração não foi respondida imediatamente. Olha o que nós aprendemos aqui. Mas quando Elias confrontou os profetas de Baal, no versículo 37 de 1 Reis 18, Elias orou, sabe o que aconteceu? O fogo do céu desceu. O fogo desceu. Mas Elias ouviu um ruído antes da chuva. Então sabe o que ele fez? A Bíblia fala no versículo 42: e Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre seus joelhos. Oh, aleluia. Elias falou a Acabe: vai comer e bebe e vai festejar, porque eu estou ouvindo um ruído. Enquanto Acabe saiu, Elias subiu no monte para orar. E a vida de Elias estava prostrada, de joelhos. E Elias falou assim para o seu servo: vai lá para o rumo do mar. Ele mandou o moço olhar para a banda do mar, para ver se ele via alguma coisa. Sabe qual foi a resposta do moço? Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Ei, Deus te trouxe aqui. Talvez você tenha falado isso na sua casa. Eu não estou vendo solução. Eu não estou vendo milagre. Eu não estou vendo solução. Eu não estou vendo restauração. Eu não estou vendo portas abertas. Eu não estou vendo milagre acontecer. Eu não estou vendo nada me favorecer. Eu não estou vendo nada. Meu Deus, que palavra é essa? Eu não estou vendo cura. Eu não estou vendo solução para esse problema. Não há cura para essa doença. A Bíblia fala em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir. Elias ouviu um ruído, mas não viu a chuva. A capacidade de ouvir, querido, foi maior do que a de ver. Amado, valoriza o que você está ouvindo agora. Eu já posso ouvir o som de um ruído. Eu já posso ouvir o som de um ruído. Eu já posso ouvir um som de uma grande abundante chuva vindo. Chuva de cura sobre o nosso país. Eu já posso ouvir um ruído. Elias falou assim para o moço. O moço foi 6 vezes olhar. Ele foi a primeira vez e não viu nada. Ele foi a segunda vez e não viu nada. Ele foi a terceira vez e não viu nada. Olha o que o profeta falou para ele. E disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar, no versículo 43. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então me disse: volta lá 7 vezes. Ele foi na primeira vez e não viu nada. Ele foi na segunda vez e não viu nada. Ele foi na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e não viu nada. Mas na 7ª vez, quando ele olhou, a Bíblia fala assim: e sucedeu na 7ª vez e disse: eis que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um grande homem.
Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Aleluia. Eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias mandou o recado: então corre lá. Se você viu esse sinal, corre lá e fala para Acabe ir correndo para casa, senão a chuva vai pegar ele. Aleluia. Eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pode ser pequeno o sinal que você está vendo, mas esse é o sinal que a grande chuva vai descer. Mas esse é o sinal que os grandes milagres vão acontecer. Mas esse é o sinal, pode parecer pequeno, mas desfruta disso, querido. Desfruta dessa palavra. Você está ouvindo, mas não está vendo. Meu Deus, há um ruído que vai acontecer, creia, querido. Você precisa acreditar nessa palavra que você está ouvindo. Pode ser um pequeno ruído. Essa mensagem pode ser uma pequena mensagem para você talvez, mas eu tenho certeza, aquilo que Deus falou para mim no meu quarto, pode ser um ruído, mas pode causar grandes efeitos na casa de quem chegar. Pode ser um ruído, a sua mensagem pode ser um ruído, talvez a sua fé pode ser um pequeno ruído, do tamanho do grão de uma mostarda. Entenda, querido, Deus pode fazer da sua pequena fé grandes acontecimentos. Meu Deus, aleluia. Creia, querido, como diz em João 10:40, se creres verás a glória de Deus. Acabe, sabe o que Acabe fez? Elias mandou um recado para o rei Acabe: fala para Acabe ir embora rapidamente antes que a chuva venha. Acabe, ele foi desobediente. Ele só foi embora depois de ver a chuva. Acabe morava em Samaria, mas ele foi para uma cidade mais perto, Jezreel. Ele demorou para crer e não deu tempo dele chegar no destino dele. Querido, entenda uma coisa: quem não acredita fica no meio do caminho. Meu Deus, é forte isso. Você precisa acreditar, querido. Uma pequena nuvem veio, talvez veio um pequeno sinal para você, mas esse é o sinal de que a grande chuva vai descer. E eu quero declarar e profetizar na tua vida, o lugar que está seco na tua vida, a chuva do Senhor vai molhar a tua casa, a tua família. A bênção do Senhor vai tocar a tua vida. Aleluia. Ezequiel 37, estou terminando, queridos. Aleluia. Ezequiel 37, versículo 7. Louvado seja Deus, glorifica o Senhor. Versículo 7 diz assim: então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído. E enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Meu Deus, eu quero dizer que chegou o tempo das coisas voltarem ao seu devido lugar. Foi isso que Deus falou comigo. Querido, eu quero dizer, querido, que chegou o tempo do reboliço. As coisas vão voltar no lugar. Cada osso estava, um osso de uma perna de um lado, o crânio da cabeça do outro, no vale de ossos secos, o braço de outro lado, os ossos da mão de outro lado. Estava uma bagunça, querido. Mas a Bíblia fala que houve um ruído, e enquanto ele profetizava, houve um rebuliço. Eita, calabassuria darabachais. Talvez a tua vida pode estar um rebuliço. Talvez a tua vida pode estar confusa, tudo fora do lugar. Talvez, querido, você não sabe mais o que fazer, mas Deus vai colocar tudo em ordem na tua casa. Cada osso voltou para o seu osso, em nome de Jesus. Eu quero declarar, querido, essa ordem de Deus para você. Começa a profetizar na sua casa, começa a levantar suas mãos para a sua despensa e declarar: Senhor Jesus, abre as portas da minha vida, na minha casa.
Comece a levantar suas mãos aí no seu quarto e dizer: Senhor, abençoa o meu casamento, eu não aceito essa situação. Ezequiel pregava para um povo que estava sem vida, então Deus o leva para o vale de ossos secos e dá a ordem para ele: profetiza. E ele ouviu ruídos. Enquanto ele profetizava, houve um rebuliço, uma desordem, mas depois da desordem veio a ordem. Cada osso no seu osso. As coisas vão voltar no devido lugar. Em breve as igrejas vão abrir, o seu emprego está garantido, as portas fechadas vão se abrir na tua vida. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Jó 42:2 diz isso. Aleluia. Ezequiel 37:8, dá glória a Deus aí, querido. Fala aí, as coisas vão voltar no lugar. Escreve aí, eu tomo posse dessa palavra. As coisas vão voltar no lugar, em nome de Jesus. Ezequiel 37:8 diz assim: e eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Entenda uma coisa, querido: os ossos voltaram, cada osso no seu osso. Então os nervos, a carne começou a crescer, a pele começou a crescer. Então não era mais ossos secos, agora eram corpos mortos, corpos que não tinham vida. E Deus fala para Ezequiel: profetiza, vem dos 4 ventos e assopra o Espírito sobre esses mortos. Amado, não adianta nada ter tudo no lugar e não ter vida. Não adianta nada as coisas voltarem ao lugar e não ter a vida de Deus. Eu vim aqui como um profeta dizer para você: deixa o Espírito Santo fluir na tua casa, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, deixa o Espírito de Deus tomar conta das suas atitudes. Não adianta nada ter tudo no lugar sem a vida do Espírito Santo. O Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo é nosso amigo, o Espírito Santo, ele nos conforta em momentos de dores. Aleluia. Deus essa noite vai assoprar vida, vai assoprar vida sobre a tua casa. Nós vamos declarar: sopra Espírito, sopra Espírito Santo sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu quero juntamente contigo nesse momento orar. Aleluia. Sopra